Os condenados famosos do presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Suzane von Richthofen e os irmãos Daniel e Christian Cravinhos. O crime que chocou o país. A filha que confessou ter matado os próprios pais. Foi um relato extremamente frio. Foram 4 horas de uma pessoa que não conseguiu exibir a menor emotividade. O povo condenou. Eu apliquei a pena só. Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, os condenados por matar a pequena Isabela e que até hoje juram inocência. Misael Bispo dos Santos, o ex-policial militar condenado por matar a namorada e jogar o corpo dela no fundo de uma represa. Uma família destruída. Lindenberg Alves, que assassinou Eloá Pimentel, de 15 anos, após 100 horas de um sequestro televisionado. O médico e monstro Roger Abdelmaci, condenado a mais de 180 anos de prisão por estuprar pacientes. Eu acordei com ele debruçado na cama em que eu estava deitada. Elise Matsunaga, a ex-garota de programa que matou e esquartejou o marido. Eu não queria perder o status e principalmente o status financeiro. Ela ficaria rica, ficaria com a filha e independente. Elise, a partir desse momento eu vou fazer o seu interrogatório e eu vou gravar. Tudo bem? Tudo bem. Seu estado civil. Os condenados famosos do presídio de Tremembé e uma única pergunta: por que criminosos tão cruéis se transformam em estrelas? Olá, está no ar o True Crime. Eu estou aqui ao lado com o produtor Robinson Serântola. Nosso convidado de hoje é o jornalista Valmir Salaro. Valmir, eu tenho dificuldade de te apresentar, porque são tantos anos como repórter policial que eu pensei em um monte de coisa aqui. Acho que nada explica exatamente a tua experiência. Eu acho que o seu nome já é sinônimo de repórter policial. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, Fábio, Robson. Quer dizer, além de companheiros de jornada na cobertura policial, vocês são particularmente grandes amigos. Gosto muito do trabalho de vocês, acompanho, sou fã de vocês. E é um privilégio estar aqui, uma honra participar pela primeira vez de um True Crime, né? Crimes reais, falando de histórias policiais que todos nós cobrimos e temos aí histórias para contar, bastidores, coisas que não foram divulgadas até hoje. Acho que vai ser uma conversa muito legal, papo muito bom. Obrigado e boa sorte para vocês e tenham um longo caminho nesse podcast. E tem uma coisa que é bem interessante, são mais de 45 anos. Exatamente, 45 anos. Nem você tinha nascido, nem o Robson. Não, já tinha. Era pequeno, claro, mas tinha. O Robson também. E nesse período, vocês cobriram muitos desses casos, né, que hoje são chamados os presos famosos de Tremembé, né? Os casos midiáticos. Isso. Vocês cobriram muitos desses casos juntos, né? Trabalhando juntos, né? Eu acho que, bom, a gente podia fazer uma relação dos casos, né? Sim, sim. Dos presos famosos que ficaram na cadeia de Tremembé, que virou conhecido de todo mundo, porque lá ficaram Suzane von Richthofen, o casal Nardoni, Roger Abdelmaci, o Lindenberg, né, o Alves. Isso, Deloá. Tem outros criminosos, né? O Misael Bispo, Gil Rugai. São crimes assim que tomaram conta da sociedade, mobilizaram muita gente, particularmente o caso da Suzane von Richthofen, que é a grande personagem, ela simboliza o presídio dos famosos em Tremembé. E se eu não me engano, eu acho que essa onda dos crimes famosos, né, não que não ocorressem antes, né? Você teve Chico Picadinho, Bandido da Luz Vermelha, mas acho que tem quase que inaugura uma nova fase nessa crônica policial com a Suzane, 2002. Acho que é o primeiro grande crime.
eu queria te fazer uma pergunta, que é uma coisa que eu me pego pensando muito isso no dia a dia. O que aconteceu que hoje as pessoas têm interesse no criminoso? Isso, eu comecei ali em 95, eu não via isso de maneira tão clara como eu vejo hoje. A culpa é nossa também, de quem cobre a crônica policial? Por que as pessoas se interessam? Primeiro, eu acho que o maior interesse é uma coisa surpresa. São as mulheres. As mulheres se interessam mais por true crimes, crimes famosos, assim, que tem destaque, principalmente quando são mulheres de classe média alta, como é o caso da Suzane von Richthofen. As mulheres têm um interesse em saber detalhes do crime e também uma autodefesa, se eventualmente um crime parecido acontecer com elas. E eu vou só dar um exemplo para você. Eu tenho uma filha de 40 anos, ela acompanha julgamentos ao vivo nos Estados Unidos. Então, true crime, esses crimes famosos, são mais assistidos e vistos por mulheres, por vários motivos. Uma questão de segurança, elas querem saber por que essas mulheres chegaram a esse ponto. Os homens assistem também, mas elas interagem mais. E tem uma distorção da própria sociedade se interessar muito mais pelos criminosos do que pelas vítimas. Hoje virou uma febre. Porque eu me lembro bem, por exemplo, a gente usar o exemplo da Suzane, né, Robson? O Robson, me lembro, cobriu de perto a Suzane e você tinha ali o pai e a mãe dela mortos de maneira violenta, né? Isso. Aquela imagem é uma imagem que não foi veiculada, evidentemente, de maneira integral, mas é uma imagem muito forte. Muito forte. Os O dois, casal os dois. deitado na cama, morto, né? Essa imagem, acho que a imprensa, o primeiro jornalista que teve acesso a essa imagem foi você. Foi. Quando eu cheguei na redação, a gente estava cobrindo lá, acho que a reconstituição, né? E depois, já tinha passado o crime e eu recebi um comunicado. Olha, vai ali próximo eu não lembro o nome da rua, mas próximo do 16º distrito, e tem uma encomenda para você. Aí eu fui até lá, peguei tinha um envelope no meu nome e tal. Aí peguei o envelope, era uma fita de Betacam, uma fita grande. E aí essa fita a gente levou para a redação e quando a gente rodou na máquina, era o vídeo dos policiais. Naquela época, a perícia, na verdade, foi o investigador, o Robson Feitosa, ele gravou com uma câmera pequena, assim... Que nem tinha celular na época. Nem tinha celular. Ele gravou os corpos, gravou a entrada a no cena quarto, do né? crime. Isso. Eu lembro. Aí a imagem era fortíssima, e nós usamos um trecho bem pequeno da imagem. Então, e aí você pega... Tudo bem, eu consigo entender que aquele crime ele desperta um interesse, porque você tinha a filha matando os pais. Naquela época isso não era... Hoje a gente vê acontecer toda hora. Crime em família. Isso. Mas a Suzane tem um perfil que destoa das outras criminosas. É uma moça loira, bonita, de classe média alta, que tinha tudo para realizar os sonhos e se tornar uma grande advogada. Fazia direito na PUC. De repente ela se envolve com o namorado e o cunhado e os três decidem matar o casal para ficar com dinheiro. Quer dizer, tudo é chocante, tão chocante que esse cara já tem mais de 20 anos e toda hora a gente fala sobre ele. E por que a gente vê filhos que matam pais na periferia? Mas aí é um crime que não interessa. Por quê? Isso é uma grande pergunta, sabe, Fábio? Porque eu me lembro do caso Nardoni, que também é um crime em família, onde Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá mataram a Isabela. Os dois foram condenados a penas altas, ela de 26, ele de 30 anos, que, de acordo com a investigação, mataram a menina. A Ana Carolina foi acusada de esganar a Isabela e o Alexandre depois cortou a rede de uma janela e jogou a filha ainda viva do 6º andar. Quer dizer, então, é um caso chocante porque você não espera um crime como aquele. E eu me lembro que, na época, a Folha de São Paulo chegou a fazer uma comparação com o caso da Isabela, o espaço que a imprensa deu, toda a mídia em cima, de noite. Nós, eu e o Robson, cobrimos direto, você também. Quer dizer, e não foi dado nenhum destaque para crimes semelhantes que aconteceram na periferia, onde o pai era um homem desempregado, negro, a mãe também sem ocupação, que no momento de loucura mataram a filha. Então aquilo não valia nenhuma nota de jornal. Então, era o crime de classe média consumido pela própria classe média. E isso também é uma culpa nossa, né? Sim. Da imprensa, porque é a gente que oferece ali, né, a história. Sim. Tudo bem que a audiência é medida, as pessoas se interessam, e aí
legítimo, né? Se as pessoas se interessam pelo assunto, o assunto tem que ser oferecido, mas essa culpa começa com a gente, porque a gente não oferece no cardápio dos crimes o crime da periferia. Talvez porque não tem audiência e porque a Suzane ela foge desse espectro, né, desse perfil de uma moça que não tinha nada para cometer um crime. Eu me lembro que você fala dos detalhes, eu cheguei a fazer uma passagem, que é o momento em que o repórter aparece no ar, mostrando a carteira vazia onde ela fazia direito na PUC. Quer dizer, para você ver o extremo da cobertura policial, indo a todos os detalhes. Nós estamos fazendo aqui, falando de casos, mas também estamos fazendo uma reflexão do nosso trabalho, até que ponto ele é responsável ou não para transformar a Suzane numa lenda do mal, entendeu? Porque até hoje ela é citada. Eu mesmo cheguei a fazer 20 matérias para o Fantástico falando da Suzane von Richthofen. O Robson também, você. Eu queria só colocar uma questão, quando o Fábio falou dessa questão, por exemplo, do interesse. Quando aconteceu a tragédia lá, o caso Nardoni, era um plantão de final de semana. Tá? E a gente chegava para trabalhar no domingo e a gente pegava a relação de reportagens o que tinha feito. E o cinegrafista da madrugada era o Laércio Domingues. Você era o chefe do plantão naquele domingo. Eu era domingo. o chefe, eu ficava na chefia ali de reportagem. Quando a gente olha aquele caso, na Parada Inglesa, Zona Norte, classe média, média alta, uma criança caiu ou foi jogada do 6º andar do prédio. E o Laércio tinha feito uma imagem, porque naquela época também, como não tinha celular, era tudo Nextel, enfim, ele chega rápido no local. Ele estava de plantão de madrugada e ele grava uma imagem do Alexandre Nardoni, o pai da Isabela. Explicando, mostrando, acho que ele estava conversando, eu não me lembro se ele estava conversando com algum morador, mas acho que com a policial. Aí ele aponta lá para cima e ela caiu assim numa grama. E aí aquela imagem era muito forte. E o Laércio gravou aquilo e acho que era plantão de sábado para domingo, não tinha repórter, era só o cinegrafista. Eu lembro que eu cheguei no domingo, o Nélio Horta, que era o chefe do plantão, ele ofereceu a reportagem para o Factual do Fantástico, o Fantástico estava pronto, ficava uma janela só do Factual, e aí o pessoal do Rio falou, não, isso é trash. Não vamos dar. Munducão, como é a definição que eles falam. Munducão, não interessa Munducão. E aí eu falei, mas o Nélio, isso daí é muito forte e tal. Sabe, é um crime. Não, eu vou conversar de novo. Aí o Nélio reiterou e eles acho que deram 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Deram um factual. Foi o primeiro registro da morte da Isabela Nardoni. De lá para. Aí quando amanhece a segunda-feira. Mas aí a cobertura já está pegando fogo. É impressionante a força que a cobertura pega no dia seguinte. E isso me faz pensar o seguinte, não sei também se isso vale também, se não muda no primeiro olhar, né, do repórter, do cara que vai lá. Porque eu me lembro, na Suzane, vocês estavam em TV, eu trabalhava em jornal impresso, vou cobrir o caso da Suzane como uma suspeita de latrocínio, e aí no departamento de homicídios, os tiras já falam assim, acho que a filha tem alguma coisa a ver. Eu dou esse retorno para a redação do Estadão. Aí não, calma, é a filha? Não, vamos com calma, porque também era grave fazer qualquer ilação de Era forma... uma simples suspeita. Era uma simples suspeita, mas tinha que acender um farol ali. Falar, pode ter sido a filha, estudante de direito, tem alguma coisa errada ali. Aí a cobertura já ganha um espaço mesmo naquele momento que você ficava falando, pode ser. Acho que o caso da Isabela, da Jatobá e do Nardoni é isso, né? É um fim de semana, isso dificulta, isso. Né? As pessoas não... Pra a gente é muito comum isso, né? Isso. Mas isso define o início das coisas, né? Porque se você não tiver lá o jornalista que esteja acostumado com aquilo passa batido, né? Vira um crime começa como essa análise, não, é trash. Uma criança que caiu da janela, pelo amor de Deus, as pessoas não querem ver isso. Depois que cai a ficha, né? Depois que cai a ficha. Aí aparece a imagem dele saindo do mercado, empurrando o carrinho. Então, ele empurrava o carrinho, que eles tinham acabado de fazer uma compra, estava ele, Ana Carolina Jatobá, os 2 filhos, o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, eles têm 2 filhos
deles, né, que hoje já são jovens, já têm por volta de 20 anos. Entendeu? E o cuidado, assim, do começo da cobertura em não acusar o casal. Então, ia todo mundo com muita cautela, a própria mãe era bem cautelosa, a gente ia passo a passo na cobertura. E esse caso é um caso que, se a gente pegar esses presos famosos de Tremembé, ele é um dos poucos de que eles negam até hoje, né? Então, as pessoas conversam sobre isso e me intriga, porque eu e o Robson Seranto, a gente teve a oportunidade de entrevistar o casal. Num domingo A única à tarde, entrevista. A única entrevista que o casal deu, eu e o Robson, nós procuramos o seu Alexandre Nardoni, o seu Antônio Nardoni, que é o pai do Alexandre, um advogado, e ele concordou em que o casal pudesse dar a sua posição, pudesse se defender. Porque a gente argumentou que toda a imprensa, a polícia, a opinião pública, achava que os dois eram os principais suspeitos e se eles saíssem na rua poderiam até ser linchados, viraram inimigos públicos do país inteiro. Então nós fomos lá, o Robson ia subir com a câmera dele para fazer uma imagem do casal se defendendo, não ia ter pergunta. Tudo foi muito improvisado. Os detalhes dessa história são bem interessantes, o Robson pode contar como é que a gente chegou até o casal, porque naquele dia o casal estava vivendo com os 2 filhos num prédio, num apartamento do pai da Jatobá. E toda a imprensa na porta do prédio. Era um domingo à tarde. Quando nós chegamos, com um carro sem logotipo, entramos na garagem, estava eu, o Robson, o Bartolomeu Clemente e o Assir Silva, que era o responsável pela luz e pelo som. Então, nós 4, nós nem subimos pelo elevador. A entrevista não seria no apartamento da família, e sim de um casal amigo da família. Nós subimos pela escada para não ser pego pelo sistema de segurança de imagens do elevador. Fomos lá, a entrevista foi muito complicada, porque tinham 2 advogados presentes, demorou muito para a Ana Carolina Jatobá e o Alexandre descerem. Estava um clima muito tenso, muito emocional, né, Rob? Chegou a parar a entrevista num determinado momento. O Valmir, porque era assim, era para gravar um depoimento. O Robson tinha essa missão. Aí eu estava com uma câmera, mas aí quando eles toparam de gravar o depoimento, a gente levou o cinegrafista, o Valmir e o motorista para virar uma entrevista. Aí a gente, já na entrada do prédio, estava esse tumulto de jornalistas, porque todo mundo fazia plantão ali. E a gente estava com um carro com insufilme forte, paramos na entrada já do prédio e os jornalistas, todo o carro que entrava no prédio, eles fechavam. Aí a gente estava meio ali e eles começavam a colocar o rosto assim para ver quem que estava dentro. Bater a lente das câmeras. E a gente ouvia. Quem é? Eles falavam assim, não, são só 2 velhinhos entrando aqui. Um de cabeça branca. Bartolomeu, 2 de cabelo branco. 2 de cabelo branco, 2 cabelinhos. Aí tal. Aí a gente entrou. Quando a gente entrou, falei, vamos subir com todo mundo. A gente subiu para esse andar, que nem o Valmir falou, que não era a casa dele, onde eles estavam, não era o pai dela, né? E aí a gente chegou lá e já montou a luz e deixou a câmera posicionada. Isso é interessante, né? Porque para a gente é uma coisa muito comum, né, de explicar, mas para quem não vive essa vida, né, quando você consegue uma entrevista exclusiva numa situação dessa, é muito complicada a chegada, porque você tem a imprensa inteira na porta querendo exatamente a mesma coisa, né? Todo mundo queria, todo mundo né? quer o tal do furo jornalístico, né? Então, essa chegada já é uma complicação, porque você tem que chegar sem que os colegas não vejam, porque senão vira uma confusão, né? Fulano está lá em cima. Por que o Robson e o Valmir estão lá privilegiados e a gente não? A gente quer entrevistar. E lá do primeiro andar a gente ouviu o tumulto lá embaixo. Mas ninguém sabia que nós estávamos... E demorou, o casal demorou quase 1 hora e desce com os filhos pequenos. Desce com os filhos. E aí foi uma discussão, porque eu falei, olha, a gente não vai entrevistar, o Robson também argumentava, a gente não vai fazer uma entrevista perto das crianças, porque vocês vão se emocionar, é um momento difícil. Depois de muito tempo, a Jatobá concordou em que o pai levasse as crianças para o apartamento onde eles estavam, e aí a gente começa uma tentativa de entrevista. Isso. A gente não estava ali para tirar a verdade deles, porque você falou que até hoje eles não confessaram. Eu tenho algumas suspeitas, se você quiser a gente pode até falar sobre isso mais para frente ou agora, entendeu? Mas o casal nunca confessou o crime. Então, o que eu penso é o seguinte, o que a polícia investigou, o que nós divulgamos não é a verdade. A verdade
vai morrer com eles. Por que eles não fizeram isso, talvez? Para não entrar mais tarde e os filhos entrarem na internet e descobrirem o caso, que a irmã foi morta, e eles confessando um crime. Então, vai sempre ficar aquele mistério e a suspeita, e eles vão dizer, foi invenção da polícia, foi invenção da imprensa, e nós nunca cometemos um crime. Houve um acidente ou alguém entrou e matou a Isabela. Menos mal, né? Que se eles negam. Tentar, de uma certa forma, contemporizar e evitar que eles assumam um crime, quer dizer, ou seja, hoje eles podem curar, vocês mataram a minha irmã? Sim. Inclusive, eu ia te perguntar isso, porque a gente, quando você tem esse contato, né, com o criminoso direto ali, né, nesse caso os mais intrigantes, vamos dizer assim, tem muito jornalista que fala assim, não, eu não tenho opinião, porque prefere ficar em cima do muro, tal da isenção, mas isso é balela, porque o jornalista olha Sim. e ele sai convencido, matou ou acho que não, né, não tem meio termo, não me convence. Eu queria fazer essa pergunta para vocês, quando vocês ficaram de frente ali com os dois, vocês enxergaram ali que você tinha, de fato, um casal que estava mentindo, que eles tinham matado a menina. O pai jogou a filha da janela viva. Então, o Robson também vai dar a posição dele e eu não vou deixar de falar, não. A hora que você senta na frente daquele casal, vem muita coisa na sua cabeça, outras coberturas, me veio o caso da escola básica, eu participei diretamente, e de repente eu estou na frente de 2 inocentes, que estão sendo acusados injustamente de um crime que eles não cometeram. Então, foi difícil a entrevista, porque o Alexandre chorava o tempo todo, estava desesperado, pedia para ir ao banheiro, a Jatobá falava também o tempo todo, a gente não conseguia fazer uma pergunta. Primeira pergunta que eu fiz, que eu acho que era fundamental, pergunto o que aconteceu. Pergunta que os dois estão acostumados a fazer num caso como esse. Só que os 2 advogados que estavam atrás, os primeiros advogados do casal, eles não deixaram o casal responder. Aquilo já me... Mas eu não queria também parar a entrevista naquele momento. Então a gente foi contornando. E eu pergunto para o Alexandre, ou melhor, começo com a Jatobá. Jatobá, você é acusada pela polícia de ter esganado a Isabela. Ela responde, se desespera, chora, dizendo que não, que ela amava a Isabela, que era a filha dela. Aí falo para o Alexandre, Alexandre, você é acusado depois de pegar a sua filha, cortar a rede da janela e jogar o corpo. Ele também se desespera. Quer dizer, mais do que isso, aonde a gente vai chegar? Né? Eu queria te fazer, antes de você responder sobre isso, Robson, porque algumas pessoas, até colegas nossos, eles entendem que o jornalista, quando ele está ali, ele é o inquisitor, né? Ele tem que constranger, tem que olhar para o criminoso e quase que humilhar, colocar na parede. Eu pessoalmente não sou o dono da verdade, mas discordo dessa postura. E você age corretamente, com honestidade. Você Pergunta. não é melhor do que a pessoa que você está entrevistando. Pergunta o que ela fez. Se ela ficar claramente na resposta que ela está mentindo, azar dela, ela vai para o ar mentindo claramente. Eu não estou lá para fazer. Eu não sou justiceiro, né? Mas o repórter policial, ele é criticado. Eu fui muito criticado dentro da própria redação, fora também, e eu e o Robson, quer dizer, achando que a gente tinha feito uma entrevista, como se diz hoje, chapa branca. Mas eu fiz a pergunta que eu podia fazer. E eu tinha uma coisa em mente, Fábio, que era o seguinte: o casal ficou na delegacia há muito tempo, e vocês conhecem a técnica de interrogatório. A polícia é dura no interrogatório. Provavelmente colocou a Jatobá numa sala, falou, seu marido, uma tática de investigação, acabou de dizer que você que matou a Isabela e mandou que eu jogasse o corpo. Aí vai onde está o Alexandre, distante da Jatobá, falou, sua mulher acabou de dizer que você que matou e pegou e jogou o corpo dela. Se a própria polícia, durante os interrogatórios, os depoimentos, não conseguiu tirar essa informação, eu e o Robson e o Bartolomeu, a gente vai conseguir tirar essa... Não, era o direito deles. E eu fui muito responsabilizado. E de um tempo depois da entrevista, eu me considerava o terceiro assassino. Porque todo mundo dizia que eu tinha protegido, eu, Robson, protegido o casal. Não, a gente estava ali no direito de que eles pudessem se defender. Como você disse, se eles... muita gente falou que depois da entrevista eles praticamente se entregaram e a entrevista contribuiu para a condenação deles. Eu não sei fazer essa análise, esse julgamento. Mas, para mim, sabe, o nosso papel era esse, era dar o direito do casal se defender. As pessoas gostam do justiceiro, do jornalista justiceiro, então, né? Mas... não é o nosso papel. Não é. Então, eu trabalhei 30 anos com o Valmir, o Fábio conheço também há bastante tempo, mas estamos trabalhando juntos há 4 anos. Essa postura do repórter
assim, de inquisidor, eu acho às vezes Desnecessário, né? total. É. E, sabe, ali naquele momento era mais delicado ainda, porque a gente conversou com o seu Alexandre dias, acho que umas 3 semanas. A gente ia periodicamente no escritório dele, ali na Rua Alfredo Pujol, em Santana. Subia, conversava. Seu Alexandre, a gente gostaria de uma entrevista. Não, vai chegar o momento, sabe? E era muito difícil conseguir convencê-lo. Aí no final falou, tá bom, eu topo gravar um depoimento. E aí a gente foi pro depoimento. O Valmir senta no sofá do lado do casal, mas o Bartô, espertamente, coloca o microfone sem fio nele. E aí eu tava com a câmera e o Bartô com a câmera. Eu falei, mas o Bartô que tava com a câmera grande com o tripé. E eles começam a falar. E aí o Valmir, na postura ali de entrevistador, de repórter, começa a fazer as perguntas. E teve um momento que os advogados param. Não foi isso que foi conversado, não é entrevista, tal. Paramos e fomos para a cozinha. Não vai. Aí voltou e prosseguiu. Aí o Valmir também foi se soltando um pouco mais. Por isso que as perguntas ela não têm a contundência e nem o perfil o Valmir tem esse, assim, de ser durão, de interrogar na entrevista. E aí rolou o vídeo que todo mundo acabou vendo, né? O vídeo acabou, o Fantástico divulgou essa reportagem numa matéria de 36 minutos, teve muita repercussão. Teve um ibope altíssimo. Foi, acho que, na época, a audiência foi maior que o próprio Big Brother. Nossa. Dizer, foi uma experiência que a gente teve de ficar frente a frente com o casal. Você me perguntou se eles seriam inocentes ou culpados. Difícil. Eu não consegui. Depois, conversando com um psiquiatra forense, o Guido Palomba, ele usou uma frase que eventualmente eu uso. Eles não tinham a garra dos inocentes. Eles não conseguiram convencer a gente ali, a gente não estava prejulgando, de que eles eram inocentes. Porque é o inocente que te convence, né? Não o criminoso. Não o criminoso. A inocência, ela transborda, né? Você, de fato, percebe que tem alguma coisa ali estranha, né? E no julgamento também, não sei se você cobriu o julgamento. Sim. Então, o interrogatório deles foi muito fraco, eles estavam inseguros, perdidos, eles não tinham como convencer os jurados que eles não mataram a Isabela. Mas uma coisa que me intriga até hoje, qual o motivo do crime? Só eles sabem. O Guido Palombo disse que é um ato de loucura 2. Eles tiveram um ato de loucura e resolveram cometer o crime. O matar, né? Uma das... Márcio Tomás Bastos, lá, quando eu estava começando na reportagem 95, 96, ele me falou uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele dizia o seguinte, que matar é humano. Ele me explicou que ele não defendia acusados de crimes contra crianças, em hipótese alguma, mas o homicídio era algo, a defesa do homicídio era algo que ele se sentia confortável, porque ele dizia que o matar é humano. A pessoa ela não precisa ser um criminoso, e em 1 minuto ela perde a cabeça e mata uma pessoa. Mas aí o que as pessoas nunca vão aceitar no caso desse é que é uma criança, é o filho, né? Um advogado também falou uma frase uma vez para mim, dizendo o seguinte: você pode passar sua vida toda sem cometer nenhum artigo do Código Penal, tem quase 400 artigos, mas um deles você nunca pode dizer não vou cometer, que é o 121, matar alguém. Né? O homicídio, né? O matar é humano. Às vezes Mesmo... o cara mata para defender Ou para se defender, ou para defender a família, ou num ato de loucura. Não pensa. Não pensa. Não pensa. Vai lá e mata, né? Agora, falando do caso dos Nardoni e de outros, de uma maneira em geral, assim, né? Me faz lembrar, por exemplo, do caso da Mércia, na Kashima. O Misael também ficou em Tremembé, já está solto. Outro criminoso condenado que jura a inocência até hoje. Eu cobri, mas vocês cobriram de muito perto o caso do Misael. Robson cobriu desde o primeiro dia, ele tinha um contato direto com o Márcio, o irmão da... Quando ela estava só Mércia. Desaparecida, né? Ela estava desaparecida e eu fui 18 dias desaparecida. Como antes de a gente voltar lá, como é ficar de frente com um criminoso? O Misael é um cara que desafia o jornalista. Entrevistei ele 2 vezes. Ele desafia o jornalista. Ele não é
ele vai para o embate desde o princípio, né? Então, entrevistei uma vez que ele não estava foragido e uma segunda vez que ele estava foragido. Através de um advogado, consegui um contato. Ele é muito agressivo, ele sempre negou o crime. Mas ele foi condenado, as provas foram contundentes. E a principal prova que foi descoberta é que o corpo da Mércia, as pessoas talvez não lembrem do caso, mas ela foi encontrada dentro de uma represa depois de 18 dias na região de Bragança Paulista. Nazaré Paulista, isso. E aí, a polícia investigando, e fez um trabalho perfeito de investigação, investigando o Misael Bispo, que era o namorado que negava o crime. A polícia esteve na casa dele numa busca e apreensão e apreendeu sapatos. E dentro do sapato dele tinha um pedaço de um tipo de vegetação que só tinha um fungo que só tinha no local da represa. E aquele foi uma prova praticamente cabal e refutável de que ele estava envolvido. Existem informações do presídio de que ele teria dito que cometeu um ato de loucura. Ou seja, ele, naquele dia talvez ele não tivesse saído de casa pensando que ia matar a namorada. Né? A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.
Estamos de volta com o nosso entrevistado, Valmir Salaro, para continuar falando dos presos famosos de Tremembé. Vamos lá, vamos continuar falando. Essa coisa de ficar de frente. Você entrevistou, por exemplo, no caso dos Nardoni, né, o casal que tem uma postura diferente, jura a inocência, mas tem uma postura diferente, né, não responde, estavam, entre aspas, ou de fato, fragilizados. Aí você vai entrevistar, no caso da Mércia, você vai e entrevista um assassino condenado, mas que tem outra postura. Como é ficar de frente com um criminoso, mas que tem comportamentos completamente diferentes, assim? Eu quero saber a sua opinião, quero saber a do Robson. Vou dar primeiro aqui. A questão é a seguinte, nós estamos aqui diante de um microfone poderosíssimo, que é do SBT. Sabe, então eu estou numa situação privilegiada. Ele não vai me agredir, ele pode até ser ofensivo, etc., mas ele não vai passar disso. Então, acho que tem que ter uma medida. Eu posso até ter uma convicção pessoal, e com base nas provas, de que o Misael realmente cometeu o crime e ele foi condenado por isso. Não estou sendo aqui, querendo acusar uma pessoa que nega o crime, mas ele pode negar até hoje, mas tudo indica que ele matou. Tanto que ele ficou na cadeia, hoje ele está fora e trabalha com a filha, que é advogada, etc. Mas eu procuro o respeito, porque eu estou numa situação privilegiada. Embora ele seja agressivo, estou diante de um microfone poderoso. Eu vou coordenar a entrevista, eu vou fazer as perguntas. E é um ser humano, é uma pessoa que cometeu um crime que vai ter que pagar pelo que ela fez. Se eu for o criminoso e você for me entrevistar, eu vou te dar uma entrevista para você e para o Robson, e vocês vão perguntar aquilo que vocês quiserem. Eu posso me defender, mentir, dizer que não vou responder. Mas eu acho que tem que ser uma relação humana, não de interrogatório, nem de pressão, como é o papel da polícia. O nosso papel não é ser justiceiro. É que muita gente diz pra gente assim, você está entrevistando o cara, você sabe que o cara cometeu um crime grave, ele está mentindo. Ele está mentindo para você e você não tem estômago para ficar com aquela cara? Acho que é o nosso papel. Isso, né? O nosso papel é esse, é entrevistar e deixar que as pessoas em casa decidam, tiram as conclusões e esperem o resultado das investigações. Queria saber a sua opinião e do Robson. Então, o primeiro contato que eu tive com a família da Mércia, assim, quando ela estava desaparecida, eu fui lá e conversei com... era o Márcio que falava mais, né? O irmão que dela. Hoje é deputado estadual. O Márcio já chegou, a gente começou a conversar ali, falou, foi o Misael de cara. O corpo não tinha sido localizado, foi o Misael. E aí o caso estava em Guarulhos e depois o caso veio para o DHPP, veio para São Paulo, para a Delegacia de Desaparecidos. Veio porque era um crime misterioso, né? Não, então, na verdade, a portaria diz o quê? Que viria para o DHPP se o crime fosse na capital. Era a Grande São Paulo. Na época, o delegado-geral Marco Antônio Desgualdo designou que o caso viesse para Desaparecido. E quem estava na Desaparecidos era o Dr. Olim. Aí eu comecei a conversar com ele. Aí, nos primeiros dias, assim, não achava. Aí o Dr. Olim intimou o Misael. Aí... estava toda a imprensa na porta do DHPP. A gente foi lá acho que era o 4º andar, eu não me lembro, acho que era o 4º andar do prédio do Palácio da Polícia, e eu chegando jornalista ia ficando lá. Aí ficando lá. O Misael chegou, já tinha câmera grande, já começamos a gravá-lo. Ele entra na sala do Olim e entrega lá a OAB dele, a carteira para fazer a qualificação. Ele era um ex-policial militar, quer dizer, ele usava disso para intimidar e ser arrogante e prepotente. Mas ele se assustou quando ele viu a imprensa. Aí ele começou a sentir assim, um clima diferente. Aí eu lembro que o Olim, eu não sei porquê, o Olim já meio durão, foi para cima dele, ele pega e fala assim, mas por que está a imprensa aí? O que está acontecendo? Não, a imprensa entrou, não sei, ninguém sabia, não tinha uma portaria assim rigorosa como tem hoje. E ele não era o suspeito. Formalmente não. Formalmente não. Aí o que aconteceu? Ele começou a ficar meio incomodado ali, meio incomodado. Ele pegou, levantou, quase que saiu correndo apressadamente, foi embora, a gente foi atrás e ele fugiu, ele foi embora. Então, alguns episódios assim do caso que você fala, pô, mas isso é termômetro, né, para cobertura. Isso. Isso não vai
para o ar na matéria, pode até ir alguma coisa. É um bastidor do bastidor. O termômetro para o repórter. É. Se o cara sai correndo desse jeito... Mas o Misael, é nas alguma entrevistas coisa que eu fiz com ele sempre negou o crime. Sempre negou. Sempre negou o crime. E nega até hoje. Até Mas hoje, os bastidores dizem que ele teria comentado que ele cometeu um ato de loucura. Isso, e esse bastidor que você fala é a vida deles dentro da cadeia. Da cadeia. Né? Porque quando o cara cai na cadeia, ele fica muitos anos, ele acaba dizendo alguma coisa. Eu acho que ele desabafa. O Lindenberg Alves, que matou a Eloá, e você deu um depoimento num documentário que está no ar, que é muito, muito bom, eu só ouço elogio, e outra, fazendo essa crítica que nós também, a gente está aqui para criticar a polícia, a gente também para avaliar e criticar o nosso trabalho. Essa transparência que eu acho importante e mostrar para as pessoas que estão em casa. O Lindenberg, ele nunca conversou com ninguém dentro da cadeia, praticamente. Nunca. Ele sempre viveu isolado. Os próprios presos diziam isso. Vivia num canto, quieto, ele nunca falou. Talvez ele tenha medo, porque um dia o pai da Eloá, que é um ex-policial militar, que chegou a ser preso aqui em São Paulo, com nome falso, levado lá para Alagoas, onde ele cumpriu pena, ele pertencia a um grupo de extermínio de policiais militares, possa ter jurado de morte o Lindenberg, e o dia que ele sair, ele está no semiaberto, mas ele não sai da cadeia, ele trabalha lá dentro, talvez o dia que ele sair, o pai da Eloá possa querer acertar as contas com ele. Ele quer ser esquecido, né? Ele não quer ter a imagem dele, né? Porque ele não, o Lindenberg é um dos poucos que não deu nenhuma entrevista. Nunca deu hoje, entrevista, né? nunca deu entrevista. E eu sei que por causa desse documentário que foi feito recentemente da Eloá, ele recusa, as pessoas tentam chegar perto dele para entrevistá-lo, ele já recusa de pronto. Ele quer tentar ter uma vida normal do lado de fora. Ele acha. Você acha que é possível? Claro que não. O crime que ele comete ali, né? Aquele carnaval todo que foi feito em torno, enquanto ele mantinha a Eloá refém, aquilo não se esquece nunca. Eu não sei se alguém disse isso para ele algum dia, você pode ser esquecido, ou se é uma ilusão dele, mas isso é impossível. O medo, né? Medo do pai da Eloá que se vingue. Né? Medo também. Esse é um caso que você falou, a gente participou da cobertura também, e eu acho que esse é um caso muito... o grande diferencial dele é de que nós... Qual foi o maior erro dos jornalistas e dos meios de comunicação na época, Fábio? Eu sei que você dá um depoimento no documentário, mas eu queria saber, Foi dar palco para um criminoso durante o crime. Né? O cara estava cometendo um crime, ele estava mantendo duas jovens num cativeiro, ameaçando matar, xingando, dizendo que ia armado, e a imprensa se vê no direito de telefonar para ele e colocar uma entrevista dele ao vivo. Eu, quando vi isso, eu repensei a minha profissão inteira em 5 minutos ali, entendendo que estava tudo errado. Tem gente que pensa de maneira contrária, acha que o jornalista tem que ir, colocar as pessoas no local do crime. Eu acho isso abominável. Quando o risco é grande. Eu acho até que algumas pessoas dizem que eu exagero um pouco, mas eu acho que o julgamento da morte dessa menina, não existe isso, mas tinha que ter o banco dos réus para a imprensa. Concordo com você. Os jornalistas foram culpados pela morte dessa moça. Que muita gente, o jornalista é moralmente indefensável, num caso como esse, que vai além do que ele pode ir, do que é a obrigação dele e o dever dele. Né? Porque você entender que a notícia está acima de tudo, inclusive da decência. Não, e do risco de vida que a vítima corria ali. A polícia militar certamente errou muito ali, né, na forma de conduzir, cometeu erros graves. A própria polícia militar sabe disso, assume isso, tanto que depois os protocolos mudam, depois daquilo, são erros indiscutíveis, mas quando eles dizem perdemos o controle porque o sequestrador se sentiu o dono da situação a partir do momento que deu entrevista ao vivo para a imprensa... Para 2 emissoras ele deu entrevista. Cobertos de razão. A gente vivia aquilo, uma emissora dá, e aí começa um carnaval de todos vamos dar, todos vamos dar. Mas o maior erro dali, na minha opinião, é você tirar refém e devolver a refém. É um erro surreal, de fato. Isso aí. De fato, né? Da Nayara, ela sai e depois a polícia deixa ela voltar para o cativeiro. Porque a desculpa era de que ela ia conseguir fazer... Era uma condição dele. Traz a Nayara de volta, eu vou falar com ela e eu solto as duas. Erro crasso. Mas naquele momento, o Lindenberg já estava fora de controle. Naquele momento, já tinha virado uma chave dele. Ele entendia tanto que ele estava no controle da situação que ele achou que ele podia pedir, traz a minha refém de volta.
põe ela aqui na porta para ele puxar com a mão. Então eu acho que ali não tem... O Lindenberg é o culpado porque ele puxa o gatilho. Então, perante a lei, ele errou. Mas nós temos a nossa A polícia parcela militar errou, porque poderia ter conduzido aquilo de outra forma e poderia ter acabado mal da mesma forma, a gente não sabe, mas eles erram na condução. E nós, da imprensa, erramos quando damos palco para um criminoso. Não tem que... Ele era o namorado, né, que não se conformava com o fim do relacionamento. Olha o que a gente vive hoje, né? O que as mulheres sofrem hoje porque os homens não aceitam fim de relacionamento. Naquela época as pessoas estavam batendo palma, Lindenberg, eles ainda vão ficar juntos, né? E a gente, como imprensa, noticiava aquilo, mostrava as pessoas batendo palma, colocava no ar entrevistas de pessoas dizendo assim, eu torço para que eles fiquem juntos. Que fiquem juntos, ele que vai para a cadeia. Aquilo não tem nada a ver com amor, relacionamento. E a imprensa, né, a gente deu voz para aquilo também. Porque aquilo é horrível. Importante no seu documentário, no comentário do caso, você mostrar que o repórter, o jornalista, tem que descer do pedestal. Ele não é um super-herói, ele não é o corregedor da humanidade. E tem que fazer esse tipo de reflexão. E você falou um dado importante. Hoje, a gente vive uma epidemia de feminicídios no país. São 10 assassinatos de mulheres por dia no Brasil. Não tem lei, não tem polícia, não tem pena, não tem absolutamente nada que impede um homem covarde de matar a mulher, a ex-mulher. Essa semana mesmo tem 2, 3 casos assim pavorosos, vocês cobriram, quer dizer, casos chocantes. E o assassino é preso, o agressor é preso, vai para a cadeia. No caso de feminicídio e nos outros crimes são 40 anos de prisão, só que ele sabe que ele vai ficar no mínimo 10 anos só, ou no máximo 10 anos na cadeia e vai voltar. Tanto é pouco que a gente vê, essas coisas já acontecem, feminicídio, medida protetiva, mas os crimes aumentam cada vez mais cruéis. 10 assassinatos por dia no Brasil. Eu quero aproveitar um gancho assim meio torto, eu queria falar da Elise Matsunaga, que é um outro crime também, né, de muita repercussão e que teve essa leitura de que, de fato, ela sofria na mão do então marido, né? Ele, ao que tudo indica, xinga a moça, era agressivo, ameaçava devolver ela para a vida de garota de programa, enfim, o comportamento dele ali parece que, ao que tudo indica, era muito ruim. E ela, num rompante, mata o marido, e aí vai, sabe, explicar, ela corta o corpo, espalha, né, por aí. Se não me engano, na Grande São Paulo, né? Ela colocou em malas, ela cortou, esquartejou o corpo, colocou em malas e levou e acabou, cada membro, cada pedaço, ela jogou num lugar. A Elise Matsunaga, ela ficou em Tremembé também, ela já está na rua, ela também foi tema de documentário e ela ganhou uma aura de cometer um crime grave. Isso, bárbaro, né? Ela cortou um cara inteiro, assim. Mas ela é vista, de certa forma, como vítima, por causa desse contexto todo que a gente estava falando agora há pouco. Mas você acha que foi o documentário que induziu as pessoas, a opinião pública, a pensar que ela é uma vítima? Eu acho que o documentário ele fortalece muito essa ideia. Na época da cobertura do caso, não sei se para vocês, para mim, isso passava, mas aquela coisa de se ela tivesse matado o marido e ligado para a polícia, matei, ele ia me bater, ele fazia isso, estou aqui. Caso de legítima defesa. Vem socorrer. Se morrer, morreu, aí eu me entrego. Aí eu acho que ela, quando ela esquarteja, aí acabou, né? Não, e esse é um mistério que acho que para sempre, porque ela não vai confessar como aconteceu aquilo, e havia suspeita dos promotores da polícia na época que alguém poderia ter ajudado a Elise. Muita coisa para ela fazer sozinha, de fato, né? Num tempo muito curto, tendo a filha dela junto com a babá dentro de casa. Quer dizer, é um mistério que nem a polícia conseguiu esclarecer, e muito menos a imprensa. O documentário mostra um lado dela. Ela cumpriu a pena, hoje ela trabalha, me parece, com Uber, e ela conta a história dela, ela perdeu todos os direitos da filha, mas o que me faz lembrar essa cobertura foi quando a gente entrevistou a pivô do crime, que é uma garota também de programa, embora ela negue, a gente fez uma entrevista dizendo que o Marcos Matsunaga se apaixonou por essa moça. Ele ia largar a Elise, né? Ia largar, ela chama Natália, eu estou falando isso porque na entrevista ela não mostra o rosto, mas deixou divulgar o nome. Ela disse que trabalhava como acompanhante em festas e eventos, etc. Conheceu o Marcos se apaixonou por ela,
Eles estavam pensando, inclusive, em mudar para os Estados Unidos, onde ele abriu um negócio, quando a Elise resolve contratar um detetive particular e investigar. E esse detetive ele mostra os dois saindo de um restaurante na região dos Jardins, na região nobre, os dois abraçados. Aquela imagem, quando a Elise recebeu, foi o ponto de partida para ela resolver se vingar do Marcos e, nessa discussão, acabar matando o marido. Ela podia ter alegado legítima defesa, mas o que intriga, o que vai ser o mistério para sempre, é o fato dela ter esquartejado o marido logo de... Quer dizer, demonstra que ela premeditou o crime, né? Acho que ultrapassa um pouco aquele limite de... Ele estava me ameaçando... Da violenta emoção. Da violenta emoção, né? Porque aí deu tempo de parar, de pensar, cortar, colocar em mala, colocar em saco. Essa distribuição, que o corpo não aparece, ela esquartejou e ele foi espalhado, né? Então tinha a cabeça num lugar, o tórax em outro, quer dizer, então... Eu me lembro que na época a polícia achava que pelo menos alguém ajudou a espalhar o corpo, o que não foi... Teve uma ocasião que eu estava no DHPP acompanhando outros casos e tal, e aí eu estava na sala de um delegado e chegou lá um investigador, olha, agora apareceu outra perna. Falei assim, mas como apareceu? Aí passado um tempo, disse, olha, encontramos um corpo, um tronco. Um tronco. Falei, caramba, o que é? Não, a gente não sabe. É um corpo que foi esquartejado e os pedaços estão sendo dispensados ali perto de um lixão ali e tal. Aí depois, e eles tentando fazer uma ligação disso com desaparecidos, né? E já tinha o BO do desaparecimento do Marcos. Que ela dizia que teria sido um sequestro, né? Ela mentiu, inclusive, que o marido dela teria sido sequestrado. Né? Aí depois apareceu a cabeça. Aí a coisa anda porque ele tinha traços orientais e aí a polícia... Aí a coisa começa a andar, né? Como é que vocês... Ela hoje já tem essa pecha, assim, né? De que era uma mulher que sofria na mão do marido, sofria mesmo, e ela tá quase que perdoada pela opinião pública. Eu acredito que sim, mas tem essa questão que pesa, que é o esquartejamento. Quer dizer, ela foi apenas que maior... Você cobriu o júri, o Robson também. A pena maior é pelo esquartejamento e não pelo homicídio. Né? Sim. E apenas que foi 19 anos de cadeia que ela recebeu, cumpriu uma parte, hoje ela está tocando a vida dela. E disputa, ela acho que fez o documentário para que no futuro a filha pudesse ver. Ela tinha uma filha pequenininha, hoje já deve ter uma garota, deve ser uma adolescente, um dia ela vai saber da história e ela pretende explicar para a filha por que ela matou o pai da menina. Entendeu? De todos esses criminosos, para a gente ir para o nosso final aqui. Falamos demais, hein? Falamos, né? Também é crime. Muito crime, né? Muito crime. De todos esses que a gente está falando, eu sempre evito, né, de tentar dizer o que eu acho do criminoso X, Y, Z, mas de todos esses aqui, o Roger Abdelmaci me parece, me perdoem se eu estiver enganado, o mais dissimulado de todos, né? Porque ele cometeu uma série de crimes bárbaros, ele era a estrela da medicina, ele foge, ele finge doença na cadeia para ficar em casa, é o mais dissimulado de todos, né? Concorda comigo? Sim, ele é um dos mais perversos e temido dentro da cadeia, né? Porque ele tem um poder absoluto de convencimento, de sedução e tem informações de que ele não parou, que ele poderia ter, de uma certa forma, tentado assediar alguém dentro da cadeia. Dentro do presídio. Existe essa possibilidade e ele está lá, ele não cessou essa... Ele é um tarado, ele é um abusador, predador sexual. Né? Então, ele é um homem repugnante. E eu tive a oportunidade, num plantão desses de final de semana, fazer uma entrevista com ele quando ele ainda era essa grande estrela da medicina. Quer dizer, fui lá e foto de jogadores, cantores, artistas famosos que usaram do tratamento que ele fez para terem filhos. Me lembro muito dessa cena. Depois, eu e o Robson, na cobertura, a gente ficou frente a frente com ele quando ele chegava cercado de advogados. No fórum da Barra Funda. Junto com o Dr. Márcio Tomás Bastos. Isso. Subindo a ladeira, o Valmir ainda pega o microfone e tal. Mas não aquilo era o desfile da arrogância, né? Arrogância. Era uma arrogância. Ele falou.
Aí eu falei, Valmir, vamos para cima, vamos para O cima. Robson fez a imagem. Vamos para cima. Aí o Dr. Márcio falou, na saída. E nunca mais falou. Né? Nunca mais falou. O Roger nunca deu entrevista também. Não. E sabe o que eu sinto, Fábio, conversando, você falando isso? Essas pessoas não têm remorso. Nenhuma dessas pessoas que nós citamos aqui, nem os homens, nem as mulheres, não tem remorso. Estão vivendo a vida como a gente vive a nossa. Isso me intriga, isso, sabe? Eu fico pensando por quê. Será que eles apagam? Eu já pensei isso. O cara quer apagar da própria memória o que ele fez, ou ele acredita na conversa que ele conta, da se convence que ele tinha um motivo justificável para matar uma pessoa, matar a própria filha, matar o marido, etc. Ou abusar das mulheres. Eu acho que para sobreviver ele tem que fazer isso. Senão ele não consegue. O Roger me lembra um pouco o estilo do Eugênio Chipkevich, que foi condenado por violentar os adolescentes. E ele, numa entrevista para mim, eu trabalhava no Estadão, numa arrogância extrema, ele olhava de cima para baixo e falava assim, eu não vou te explicar, porque aquilo é uma pesquisa científica. Vocês não estão prontos para entender. Eu não sou pedófilo, coisa nenhuma. E se bobear, parece que agora ele tem uma conversa de que ele está arrependido. Mas ele está preso aonde? Ele está preso num desses presídios de estupradores, né? Provavelmente onde está o Maníaco do Parque, que é no interior de São Paulo. Tá no fim, acho que é Itaí. Alguma coisa assim. Cidade de Itaí. Alguma coisa assim. Que ficam lá os predadores, né? O Maníaco do Parque está preso lá. Isso. Eles ficam separados, de fato. Não que alguém que seja fascinado por esse tipo de crime ou de acompanhar vá se tornar um criminoso. Não, mas eu acho que fascina para saber por quê. A gente está aqui. Mistério. É um mistério. Quer dizer, essas pessoas têm consciência, elas vão viver o Natal, vão ter festas, vão comemorar aniversário dos filhos, como a gente faz com a nossa família, sem ter cometido um crime. Como é que essas pessoas vivem? A gente nunca vai saber, né? Só elas sabem. Só elas sabem. Valmir, quero te agradecer Fábio, obrigado muito. Uma vez. Eu fiquei feliz. Obrigado pelo convite, Robson, meu irmão, meu amigo. Obrigado mesmo. Fiquei feliz. Um prazer. Eu estou todo dia com ele, mas sim, é uma dupla que dá muito trabalho para os nossos colegas de outras emissoras e jornais aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente tenta. Para você que ficou com a gente, muito obrigado pela companhia. Na semana que vem a gente volta com mais um True Crime. Um abraço, até mais.